Bom dia! E hoje nós continuamos a nossa leitura em São Marcos, capítulo 8, segundo a multiplicação dos pães. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão deste povo, já há 3 dias perseveram comigo e não tenho que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Os fariseus reclamam prodígio, acautelar-se deles. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e os seguiu de barca para outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhe: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tende, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Cura de um cego. Chegando ele a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe salivas nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Pedro proclama sua fé em Jesus. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: Que dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas as dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.